Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sou Alex, amigo de vocês aqui do Facebook. Estou aqui mais um dia, né? Hoje começando a segunda-feira, dia 17. E espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês tenham uma ótima semana na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sempre grato a Deus pela vida de cada um de vocês que assistem, que acompanha, compartilha, que deixa o joinha, o like no vídeo. Isso é muito importante, né, para que haja crescimento no canal, para que o YouTube, o Facebook, o Hub entendam que esse conteúdo é relevante e eles mandam para mais pessoas. Então, tem a mãozinha assim, ó, dê um joinha aí para que esse conteúdo seja compartilhado. Poucas pessoas fazem isso, mas isso é muito importante que você faça. Que você dê o joinha, que você me ajude a compartilhar esse conteúdo, porque é um conteúdo que gera vida e gera uma vida eterna na vida daqueles que vão ouvir. Então, por isso é muito importante que vocês compartilhem. Dessa feita, hoje, eu quero falar com vocês aqui um pouco a respeito de oração. Então, falar a respeito de oração, né? É falar sobre, né? É falar sobre aquilo que é falar sobre o que nós devemos, como nós podemos falar com Deus em dias de angústia, em dias onde o sofrimento vai ser mais intenso e nós vamos ter dificuldade para falar, para interceder e para expressar diante de Deus as nossas necessidades. Então, muitas vezes é difícil estar expressando ou falando aquilo que realmente a gente deveria falar de uma forma que fosse correta para estar diante de Deus. Então, muitas vezes nós não sabemos como orar da forma que Deus espere que a gente ore, que a gente fale com Ele. Por causa do sofrimento, por causa da dor, muitas vezes, por causa da batalha do dia a dia, às vezes por perseguição, por estar muito angustiado, por estar passando por momentos difíceis. Não sei se você passa por isso, eu passo por isso de vez em quando. E às vezes a gente não consegue expressar com raciocínio lógico diante de Deus as palavras corretas, ou a gente não consegue colocar em ordem correta aquilo que deveria estar em ordem em nossa oração. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso da forma correta. Por causa da angústia, que nem eu já falei, algum sofrimento que a gente esteja passando, a gente não consegue orar da forma correta que convém a Deus, de uma forma que vá de encontro com a vontade de Deus para a minha vida. É isso mesmo. Tá? Não conseguir colocar em palavras, né? Não conseguir externar isso para fora de uma forma que convém, de uma forma que vá de encontro com a vontade de Deus para a nossa vida. Orar em conformidade com a vontade de Deus e não segundo o que a gente quer e o que a gente deseja, mas ter uma oração de acordo com aquilo que é compatível com os planos e os preceitos e os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós oramos com egoísmo, muitas vezes nós oramos debaixo de muita dor e sofrimentos e não conseguimos colocar de forma ordenada e correta a oração para que Deus ouça e nos atenda a nossa oração.
por estar passando por momentos difíceis. E eu quero trazer aqui uma leitura no livro de Carta de Paulo aos Romanos 8, versículo 26 e 27, que vai tratar exatamente desse assunto, né? A igreja de Roma aqui passando por uma dificuldade, passando por muitas lutas, e Paulo vai trazer uma palavra de ânimo para que eles não se preocupem com o estilo ou a forma de oração, porque com certeza Deus está vendo e temos o intercessor diante de Deus. Eu fiz um outro vídeo, que é no vídeo do Romanos 8, do 18 ao 25, o glorioso livramento futuro. E nesse vídeo, que é eu acho que passa o vídeo que está na linha do tempo, o terceiro vídeo atrás desse, tá? Voltando na linha do tempo, o terceiro vídeo vai falar a respeito de que, e eu vou falar nesse vídeo, né, o terceiro vídeo depois, antes desse, eu vou falar que o Espírito Santo toma a palavra de Deus como espada de dois gumes para que a gente possa vencer no mundo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda e nos auxilia. E nessa ajuda nós precisamos ler a palavra de Deus, foi isso que eu enfatizei e coloquei. Acho que é o vídeo antes desse mesmo, tá? Que eu li lá o texto de Efésios 6, né? 6:11, eu acho. Mas só assistir o vídeo anterior desse, os dois últimos vídeos, sem ser esse, volta na linha do tempo e assista o vídeo anterior a esse e o outro, tá? Que você vai entender a linha de raciocínio que eu estou colocando. Por quê? Porque eu venho preparando para isso mesmo, tá bom? Para esse momento, para que a gente possa entender melhor o que Deus, o que o Espírito Santo está dizendo aqui através de Paulo. Da mesma maneira como o Espírito Santo usa a palavra de Deus, né, como uma espada de dois gumes, que está lá em Hebreus, que corta e penetra em todas as situações, em tudo na nossa vida, o Espírito Santo usa a palavra de Deus como espada para nos ensinar e nos dar poder de discernir todas as coisas no mundo, inclusive sobre nós mesmos e sobre a nossa condição diante de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo usa a palavra, que você tem que ler ela todos os dias, para ela ser uma espada na sua mão, o Espírito Santo também nos ajuda na nossa fraqueza. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, ou da forma correta. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui está o segredo, né? Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ó, porque o Espírito Santo aqui, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Como o Espírito conhece e sonda mentes e corações, inclusive o Espírito Santo, ele sendo o próprio Deus, ele sabe as profundezas de Deus. Espera aí, pessoal, só vou atender um telefone aqui e já volto, tá? Aguarda aí.
Aí, pessoal, meu menino tá precisando de um negócio ali e eu preciso mandar para ele um, mandar um documento para ele aqui. Aí, tá mandado. Então veja só o que acontece. O Espírito Santo, ele vai fazer ele vai fazer o papel de intercessor entre nós e Deus. Agora eu perdi um pouquinho a meada aqui, vamos ler aqui de novo. Eu vou ler numa outra versão aqui com vocês. Na NAA. Não, aqui eu li na Nova Almeida atualizada. Vamos ver na nova versão transformadora. Ó. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Então, quer dizer, fraqueza quer dizer falta de conhecimento, falta de entendimento por estar passando por uma luta, estar passando por um problema, então não consegue orar de forma correta, de forma firme, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Então, as pessoas, muitos cristãos, estão em um estado de fraqueza, ainda são crianças, ou está passando por uma dificuldade muito grande na vida, está passando por um momento difícil, e está fraco ali naquele momento e não consegue orar como convém, né? E ainda são fracos na fé e não consegue fazer uma oração de acordo com a vontade de Deus, porque ele ainda está na caminhada, aprendendo, né? Lendo a palavra de Deus para ter a ferramenta que é a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa usar como ferramenta na sua vida. Da mesma maneira, o Espírito Santo usa a palavra, o Espírito Santo também nos auxilia na nossa fraqueza, na falta de entendimento. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não na outra versão inexprimível, né? Intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, segundo a vontade de Deus. E o Pai, né, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Quer dizer, a angústia, a tribulação ou a falta de entendimento é tão grande no momento da oração que a pessoa não consegue ter o discernimento de como orar da forma correta e como convém, porque tá no momento de fraqueza. Então, da mesma forma que o Espírito auxilia o cristão na vitória contra o mundo através da palavra, o Espírito também, o Espírito Santo, nos auxilia levando a oração correta, da forma correta, com palavras corretas, com as intenções corretas diante de Deus. A gente pode ver um tipo disso com Moisés, que Moisés falava com Deus, tinha um encontro com Deus em cima do Monte Horebe, no Monte Sinai, o Monte de Deus, e lá Moisés fazia o papel de intercessor entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo. E assim Moisés foi aquele que ouvia a palavra de Deus, tinha discernimento e sabedoria, e sabia falar, sabia articular, sabia colocar as palavras corretas, de forma correta, sabia escrever, ler e tudo mais. E assim havia um intercessor bom e perfeito entre o povo e Deus, entre Deus e o povo, que era Moisés, um tipo, tá? Usando Moisés como um tipo aí do Espírito Santo que intercede, que faz do meio de campo aí, né? Para poder transitar, para que a mensagem chegue da forma correta. Então o Espírito Santo,
ele com gemidos, que são palavras que não podem ser faladas, são palavras, o sofrimento ali, a dor ou a falta de entendimento é tão grande que o Espírito Santo vai diante de Deus e de uma forma assim que, como o Espírito Santo, lógico, é o próprio Deus e ele está em nós, ele está em nosso meio, que ele faz esse papel de intercessor, ele vai diante de Deus, mesmo sem palavra, somente estando ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele ficando diante ali, né? Os três reunidos, vamos dizer assim, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem nenhuma palavra, mas somente, né? Como se fossem gemidos, né? Aqui no caso usando a figura humana, que quando a gente está no sofrimento, a gente não sabe nem expressar a palavra, mas a gente fica murmurando, balbuciando palavras na boca, né? E não consegue falar de uma forma correta. Então, a gente não encontra palavras corretas para falar nesse momento. Então, há uma fraqueza, uma dificuldade para colocar as palavras corretas. Mas o Espírito Santo, diante do Pai, ele vai e se coloca de uma forma correta, de uma forma perfeita, né, como se fosse nós mesmos diante de Deus, sem palavra, né, ali somente, né, transmitindo a dor, o gemido, a falta de entendimento, transmitindo de uma forma correta, colocando a nossa necessidade diante de Deus, da forma que Deus, que vá de encontro com os propósitos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não ora pedindo da forma correta, não ora falando e expressando a forma como Deus quer que a gente o faça para o nosso próprio bem. Então o Espírito Santo pega de fato a nossa dor, o nosso entendimento, porque ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas profundezas, mais profunda do ser humano, ele conhece tudo. Então, ele de fato, o Espírito Santo que está em nós, faz uma leitura daquilo que de fato precisamos e leva com gemidos inexprimíveis diante de Deus, que é uma oração profunda, uma oração da mesma forma como eu coloquei a figura humana que não sabe pedir diante de um sofrimento, uma dor, e ele somente fica, né, ali falando palavra sem sentido, porque ele está num estado ali de sofrimento terrível e não consegue, e essa é a ideia dos irmãos de Romanos, que eles estavam passando por perseguição severa, castigo, morte, sendo queimado em praça pública, em estaca, colocavam pinche neles, óleo queimado, né, e colocavam fogo neles, levado para os coliseus em Roma para servir de espetáculo, para ser comido por leões, por feras, né, num circo que Nero montou, e aqueles imperadores montavam aquele circo e perseguiam e matavam. Então, nessa hora de sofrimento, nesse momento, essas pessoas não conseguiam nem orar. Sabe, o sofrimento é tanto que a pessoa não consegue nem orar, e talvez você se encontre dessa forma. Então, o Espírito Santo pega todo esse sofrimento, toda essa dor, que você não precisa nem orar. É só você se pôr de joelhos, se colocar diante dele e ficar ali, né? Falando, tentando falar com Deus, mas você não consegue, as pessoas não conseguem. Ou ora de forma errada, ou se você for tentar orar, você ora de forma errada, você não consegue colocar aquilo que realmente é necessário que seja feito na sua vida. Mas o Espírito Santo, que sonda os corações, mas o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito. Sabe qual é a intenção do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo vai pegar segundo a vontade de Deus e vai levar. Também temos um versículo muito bom falando sobre isso, aqui em Hebreus 7:25, vai dizer assim, Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele,
ele vive sempre para interceder em favor deles. Tá vendo? Aqui no caso é Jesus Cristo. Hebreus está falando de Jesus como, né, aqui no verso 24, mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Então Cristo tem um sacerdote permanente de intercessor diante de Deus. E o Espírito Santo leva nossas orações, que vai passar por Cristo, e Cristo, né, através do Espírito Santo, intercede por nós diante do próprio Pai. Tá? Então o Espírito Santo intercede, ó, e Jesus, como o sacerdote que não morre, que é para sempre, que ofereceu o holocausto de uma vez por toda com o seu próprio sangue, agora ele pode estar para sempre diante do Pai. Então podemos ter certeza, e você pode ficar tranquilo, mesmo que você não consiga orar, mesmo que a dor seja grande, você pode ficar tranquilo, porque o próprio Deus, né, o próprio Jesus Cristo é quem vai fazer esse papel de intercessor diante de Deus, de uma forma correta, que Deus, ele vive para interceder por nós. Também em Efésios 6:18 diz assim: ora em todo tempo no Espírito. Tá vendo aqui, ó, orar no Espírito. Orar sem palavras. Orar no Espírito é orar sem palavras. Por quê? Porque lá em Romanos está dizendo que o Espírito Santo, mesmo que você ore sem palavras, mesmo que você não sabe, mas você vai estar com a sua mente em espírito de oração, que é o quê? Levando, pedindo ao Espírito Santo, orando em nome de Jesus, colocando ali em pensamento, que você não vai falar com palavras, mas você vai pensar com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora em todo tempo no Espírito. Tá? Orar no Espírito aqui. Vai ter alguns textos aqui, ó. Gálatas 4:2 diz assim: dedique-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Tá? 1 Tessalonicenses 5:17. Nunca deixem de orar. Essa é a advertência de Paulo. Então, está sempre orando em espírito. Orar no espírito. Estar orando em espírito. Isso é orar em espírito. Tá? Estar num estado de oração que, mesmo que você não entenda e não compreenda, mas o Espírito Santo está fazendo esse papel no seu lugar, está levando a sua oração, ele articula, ele coloca a oração de uma forma correta, de uma forma compreensível diante de Deus, e ele coloca, e ele leva também aquilo que realmente você necessita. Porque muitas vezes a gente está passando por sofrimento, está passando por alguma dor, ou com muita ansiedade, né, muito ansioso, querendo uma coisa e quer porque quer que aconteça, ou porque quer aquilo, mas às vezes não é a sua necessidade isso. Às vezes a sua necessidade, o que você precisa, não é isso que você está angustiado, né? Não é isso que você tanto pede. Às vezes o que realmente necessita é que a resposta de Deus para você já é não é aquilo que de fato é o necessário para a sua vida, e você fica insistindo. Então o que o Espírito Santo faz? Ele vai colocar diante de Deus aquilo que você realmente precisa. Então se você está com ansiedade, se você está ali em busca de algo que não é necessário e útil para a sua vida, o Espírito Santo vai pegar as suas orações e vai aplicar ela de uma forma correta dentro do Pai. Falar assim, ó Pai, ele está orando, mas o que ele está pedindo, ele está sem sabedoria, ele está sem discernimento, ele está sofrendo, a carne dele ali está fraca, ele está fraco na carne, e ele está pedindo tudo de uma forma errada. O que ele precisa é entendimento, sabedoria, compreensão, entender o que está acontecendo à sua volta. Então, que o Senhor, o Deus, o Pai, vá e derrame poder na vida dele, de sabedoria e conhecimento, para que ele venha compreender e entender a sua real necessidade, daquilo que ele realmente precisa. Então o Espírito Santo, ele começa a trabalhar e colocar diante de Deus, ali como se fosse com gemido inexprimível, né, que é sem palavras,
com intensidade de sofrimento. O Espírito Santo leva a intensidade do seu sofrimento diante de Deus sem palavra nenhuma. O Espírito Santo não vai falar. Ele simplesmente vai levar a intensidade do seu sofrimento para que Deus compreenda qual é de fato a sua dor e qual é de fato a sua necessidade. Que muitas vezes não é o que você pede. Muitas vezes você está sofrendo, está com dor, está passando por angústia, está passando por depressão, está passando por ansiedade, quer porque quer, e angústia e tudo mais na vida, e o que você precisa é se livrar disso. O que você precisa é confiar em Deus, o que você precisa às vezes é amar a Deus, é entregar-se totalmente a Deus, e o Espírito Santo vai fazer isso diante de Deus, colocando aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é preciso que Deus faça e realiza com poder na sua vida. Então, orar em espírito é isso, é estar ligado ao Senhor Jesus Cristo em oração, pedindo que Ele ajude você a estar diante de Deus com a oração correta. Porque às vezes, muitas das vezes, a fraqueza na sua vida, ou você, criança no Evangelho, novo convertido, não consegue, de fato, entender o que realmente é necessário para a sua vida. Mas o Espírito Santo que está na sua vida, ele sabe o que de fato é necessário e ele vai colocar diante de Deus aquilo que de fato é a sua necessidade. Por causa da sua fraqueza, você não consegue entender. Mas o Espírito Santo consegue entender sua fraqueza. E vai levar isso de uma forma correta. Tá? Então, fique tranquilo. Mesmo que você não saiba o que dizer, não saiba o que falar, o Espírito Santo sabe. Então, se ponha numa posição de oração, de clamor, que ele, o Espírito Santo, vai levar com gemidos inexprimíveis, quer dizer, ele vai levar a intensidade da sua dor diante de Deus, para que Deus realmente veja qual é de fato a sua necessidade e responda de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a minha vontade. Porque Deus não vai responder de acordo com a minha vontade. Porque a minha vontade e os meus desejos, a minha ansiedade, talvez é por coisas que não convêm, que não vai fazer bem para a nossa vida. Então, por isso, a necessidade de estar em oração constante, nem a palavra diz, orar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai pegar tudo que é necessário de fato, que é de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade, e vai colocar diante do Pai. E o Pai com certeza atenderá, porque qual filho pedindo escorpião, pedindo um pão, o pai dá um escorpião. Qual filho pedindo o alimento, o pai dá uma áspide, dá uma cobra. Não, o pai sempre está ali para ajudar e auxiliar. Mas muitas vezes nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir aquilo que realmente é necessário para a nossa vida. Então, por isso, o Espírito Santo, Paulo está dizendo aqui, né, que essa palavra, né, o Espírito Santo intercede em nós. O Espírito Santo, estando em nós, intercede junto ao Pai, porque ele é o intercessor. Porque Cristo, depois de morrer e ressuscitar, nos outorgou, nos deu o Espírito Santo como promessa do consolo, para estar nos ajudando e auxiliando aqui nesse mundo, porque aqui, para o cristão verdadeiro, para o crente verdadeiro, há sofrimento, angústia e dor. Mas o Espírito Santo pega as nossas dores, coloca diante de Deus, para que Deus veja realmente a nossa necessidade e nos ajude em nossa oração. Tá bom? Então, muito obrigado a você que ficou até aí até agora. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, tá? E que você tenha uma ótima segunda-feira e guarde essa palavra no seu coração para que você possa estar sempre vitorioso diante de todas as necessidades, porque Deus vai fazer com que suas orações cheguem diante de Deus de uma forma correta, tá?
Aqui tinha como colocar texto, aí não sei mais. Ah, sim. Tá aqui, ó. Né? Tá passando em cima aí. E se vocês puderem ajudar, a chave do Pix, que eu preciso trocar urgentemente esse computador por um computador Core i5. Tá? Então, se vocês puderem me ajudar, né? Aí eu preciso a chave Pix aí para que eu possa estar trocando esse esse meu computador. Então ficar a chave Pix aí em cima. Preciso trocar por um Core i5. 87-988-25-4043. Caso essa chave Pix não estiver ativa, você me chama. Aqui, esse número também é do WhatsApp, tá? Então, se a chave Pix não estiver funcionando, você me chama no WhatsApp, que eu mando uma chave aleatória para você, tá? Porque eu preciso trocar esse meu notebook para me fazer as transmissões da minha igreja com maior qualidade. Estou tendo que usar o computador dos meus filhos, que é o computador desktop de mesa desse tamanhão. Eu tenho que ficar carregando ele, pode dar queda, pode dar algum problema. Então não é muito bom. Agora com o notebook não tem problema, porque eu levo o notebook para tudo quanto é canto. Tá? Então se você puder ajudar, me ajude aí com qualquer valor, para que eu possa trocar esse meu notebook aqui por um Core i5, esse é um Core i3, né? Ele é muito fraco de placa de vídeo, muito fraco de processador, e o vídeo fica travando muitas vezes. Então se você puder ajudar, eu agradeço a cada um de vocês. Tá? Que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe ricamente vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer para a glória de Deus Pai.